Graça e paz, meus irmãos e irmãs, é bênção estarmos aqui. E hoje já é quinta-feira. O tempo voou. E a gente vai querendo ficar mais e mais. É porque tem sido um tempo de instrução e alinhamento de fato. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 1. Peço que a Raquel coloque na tela, amém? Apocalipse, capítulo 1, estaremos lendo a partir do versículo 9. Está escrito assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti e Te louvamos pela Tua santa palavra, Senhor. Agradecemos a Ti por este tempo de instrução e alinhamento. E de um modo muito especial, eu rogo-Te, Senhor, que me concedas ajudar os meus irmãos e irmãs, pastores e pastoras, esposas de pastores aqui, esposos também, a refazerem o caminho da cruz. Eu conto com a Tua graça
em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Você pode se assentar, dando glória a Deus? Aleluia. Perto da cruz, perto da glória. É o título dessa mensagem. E nós que estamos aqui, temos experimentado dias gloriosos que o Senhor tem concedido a nós, instruindo-nos, edificando-nos, e nós queremos ver a glória de Deus, não é verdade? O povo de Deus caminha rumo à glória de Deus. E havia 2 irmãos que foram chamados para serem discípulos de Jesus. Esses 2 irmãos, eles, quando receberam o chamado do mestre, ainda que eles não tivessem o perfeito entendimento do que viria a ser a glória do Messias, mas eles queriam a glória do Senhor. Eles queriam estar juntinhos com Jesus. E isso era assunto na casa deles. Esses 2 irmãos conversavam com o pai, que era dono de uma empresa de pesca, chamado Zebedeu, e os filhos, Tiago e João. Eles em casa conversavam sobre o mestre, sobre o reino de Deus, ainda que sem a perfeita definição, o perfeito entendimento. E a mãe deles estava participando daquela expectativa. E então decidiram, vamos conversar com o mestre, porque se tem a glória do reino, isso implica em que nós vamos sair de debaixo do jugo do Império Romano. E aquela mãe pensou, vocês 2 têm que estar um de um lado do mestre e o outro do outro, bem juntinhos, 2 juntinhos de Jesus. E lá vai a mãe levando João e Tiago para conversar com Jesus. E os 3 chegam lá e, olha, a gente quer te pedir uma coisa, a gente precisa de um favor seu, mestre. E aí, Jesus, o que vocês querem? Aí a mãe fala, olha, eu peço, Jesus, que no teu reino, esses meus 2 filhos estejam bem juntinhos de ti, um aqui e o outro aqui. Quem sabe ela e eles estavam pensando, um ministro da fazenda, outro ministro da educação, no reino do Messias. E aí, quando ela fala a Jesus fazendo esse pedido, o Senhor, ele responde com uma pergunta: podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Nós queremos participar da glória de Jesus. Mas Jesus nos pergunta: podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Há perguntas que nos confrontam. O cálice aponta para a cruz. E não é que aqueles 2 irmãos respondem, podemos. Meu Deus. Podemos. Quem pode beber
do cálice identifica-se com a cruz de Cristo. E quem está perto da cruz de Cristo está perto da glória. Aleluia. Jesus pergunta aos pastores e pastoras da primeira região hoje aqui: vós podeis beber do cálice que eu estou para beber? Alavastelecantarávias. Jesus quer ouvir uma resposta de alguém a quem ele quer revelar a glória, de alguém que refaz o caminho da cruz. E aí, eles assumiram: nós podemos. E o interessante é que Jesus, ele, quando fez a pergunta, ele falou assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Mas eles falaram: podemos. E através do testemunho, eles seguiram a Jesus. No Getsêmani, lá estavam Pedro, Tiago e João. Os dois irmãos estavam lá junto com Pedro no momento da extrema agonia ali de Jesus. E eles viram a intensidade do sofrimento, da angústia, por aproximar-se o cálice da cruz. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eles viram o Senhor suar gotas de sangue. E ali eles foram entendendo esse podemos beber desse cálice. Eles continuaram na presença do Senhor, ali no Getsêmani, mas a angústia foi cada vez sendo mais intensa. E aí a gente chega ao Calvário. Agora, muitos que andavam com Cristo já não estavam mais ali junto. Muitos que estavam perto de Jesus na multiplicação dos pães, não estavam perto de Jesus na crucificação. Mas ali estava um pequeno grupo de mulheres ao pé da cruz. E ali estava João. Ele viu a cabeça do mestre sangrando com aquela coroa de espinhos. Ele viu os cravos perfurando as mãos e os pés do mestre. João estava ali. João estava ali. João, ele chorou junto com as mulheres ali ao pé da cruz. Mas quem está perto da cruz está perto da glória. Você pode estar experimentando a angústia da cruz, o amargo do cálice, mas fica firme. Você está perto da glória. Aleluia, aleluia. Passando o momento da crucificação, do sepultamento, ao terceiro dia o Senhor ressurge vivo, e nós lemos aqui em Apocalipse, né? Eu estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! E nessa fé, nessa comunhão, João, ele serviu ao Senhor. Ele narra no livro do Apocalipse, como temos lido: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino, aleluia, e na perseverança. Ele continuou na presença, pregando a palavra, vivendo a palavra, sendo uma testemunha viva da palavra. Ele continuou na presença do Senhor. Tiago, o seu irmão, ainda que não estivesse ali no momento da crucificação, mas Jesus é tão gracioso que se apresentou aos seus discípulos e falou: olha, não acabou não, hein? Não acabou não. Agora eu vou para o Pai, mas eu mando o Consolador, aleluia, que vos capacitará, que vos conduzirá em toda a verdade e ser-me-eis testemunhas, aleluia. Só que o ser testemunha implica em estar disposto a ser mártir. E não é que pelo testemunho, pela palavra, Tiago, ele experimentou o cálice, sendo morto ao fio da espada, sob a ordem de Herodes, morreu. Mas, para Deus, ele viu a glória, aleluia. João, ele continuou fazendo a obra. Ele, evidentemente, se entristeceu pela morte do seu irmão Tiago. Ele deve ter lembrado da pergunta de Jesus: podeis vós beber o cálice que estou para beber? E no coração de João: meu irmão bebeu, mas eu sei que ele viu a glória, eu sei que ele está na glória. E João, ele continua. Muitos pensavam que João nem ia experimentar a morte. Foi o mais longevo dos 12. E quando ele já tinha até passado de 100 anos, ele continuava mantendo o testemunho, a ponto dele dizer que achou-se na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A história da igreja narra que, sob o império de Domiciano, imperador romano, tentaram calar a voz de João. Só que ele não calou-se. Ele manteve o testemunho. Nós não sabemos se o relato de que João teria sido, antes de ser deportado para a ilha de Patmos, de que ele teria sido lançado num caldeirão de óleo quente. Nós não sabemos se isso realmente é fato. Há registros na história da igreja, não é um registro bíblico, mas imagina, você vai manter o seu testemunho? Esse Jesus de Nazaré é o seu rei, não é o César Domiciano? Então vamos ver se você continua mantendo o seu testemunho. E teriam lançado
num caldeirão de óleo superaquecido. Mas nem assim ele negou a fé. Está fervendo aí, meu irmão? A prova está tremenda? Mantenha a palavra e o testemunho de Jesus, porque Ele é contigo. Aleluia, Ele é contigo. Está difícil, minha irmã? Mantenha, porque Ele é contigo. E depois ele foi deportado para a ilha de Patmos. Agora, nessa ilha de Patmos, o que João ia fazer? Uma ilha pedregosa, ali numa região do Mediterrâneo chamada de Mar Egeu, ao sul da Grécia. E nós temos aqui uma foto aérea da ilha de Patmos. Lá estava ele. Imagine alguém que, a despeito da perseguição, ia e vinha, pregava, através dele muitas vidas sendo salvas, através dele famílias, cidades sendo resgatadas pelo Senhor. E agora? O que queria fazer numa ilha de Patmos? Ele olhava em volta e o que ele via era mar. Senhor, como eu vou sair daqui? Senhor, parece que não tem saída. Há situações na vida que se comparam a uma ilha de Patmos, em que você olha em volta esperando uma solução e só vê o mar. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que será de mim? Só que, em meio àquela prova, em meio àquele isolamento, lá no versículo 10, que nós já temos lido em Apocalipse capítulo 1, João relata: achei-me em espírito no dia do Senhor. Você está na ilha de Patmos. Ao invés de murmurar, ache-se em espírito. Aleluia. Você tem olhado em volta e você olha o mar e vê o mar bravio e não consegue enxergar uma solução, uma saída. Ache-se em espírito. Porque quando em meio às provas, a gente fica ligado na presença do Senhor, oh, aleluia, Deus começa a revelar que tem saída da parte dele, aleluia, é da parte dele. O cálice de Tiago fora a morte ao fio da espada. O cálice de João fora a perseguição, a deportação para uma ilha pedregosa e deserta, na sua época. Eu quero afirmar aqui o seguinte: se o teu cálice for o fio da espada, você sobe para a glória. Mas se você permanecer e o teu cálice for a perseguição, o isolamento, a glória de Deus desce até você. Aleluia! Eu vou repetir. Se o teu cálice for o fio da espada, você sobe para a glória. Se o teu cálice for a deportação e o isolamento,
mas você ficar firme na presença do Senhor, ligado em espírito, a glória de Deus desce até você. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Exaltado é o Senhor Jesus. E era com esse discernimento que João estava ali na presença do Senhor. E Deus ia dando revelação a ele. E a palavra nos afirma que João, ali ligado em espírito, no dia do Senhor, ouviu por detrás de si uma grande voz, como voz de trombeta. Eu afirmo que Deus tem falado com grande voz nesses dias aqui, aleluia. Desde o primeiro dia em que aqui chegamos, Deus tem falado com voz de trombeta aqui nesta terra, aleluia. Deus tem renovado vidas aqui nessa terra, aleluia, oh glória a Deus. Mas o interessante é que João, ele narra que ouviu por detrás de si uma voz como de trombeta. E ele voltou-se para ver quem falava com ele. Muitas vezes Deus está falando claramente com o seu servo, com a sua serva. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus continua andando, Deus está falando, Deus está esperando que a pessoa se volte para ver quem fala com ele. Quando João se voltou para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros de ouro. Em algumas versões, 7 castiçais de ouro, ou 7 menorais de ouro. Oh Jesus, lá no versículo 20, está escrito que o mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia Menor. Esses candeeiros de ouro simbolizam a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra ao longo dos séculos. E eu quero dizer que hoje aqui existem candeeiros de ouro. Olha aí, ó. Eu estou olhando aqui candeeiros de ouro. Oh, glória a Deus. Olha a igreja do Senhor aqui, ó. Candeeiros de ouro. Aleluia. E o interessante é que João, ele contemplou que no meio dos 7 candeeiros, ou dos 7 castiçais, havia um semelhante ao Filho do Homem, que se movia no meio dos candeeiros de ouro. O Filho do Homem está se movendo aqui, ó, aí, ó, aleluia, olha aí, ó, no meio dos candeeiros, olha, o Filho do Homem está se movendo aí, ó, aqui na frente, o Filho do Homem, Jesus, o Senhor dos Senhores, se move e toca, ele toca nos candeeiros de ouro, aleluia, deixa o Filho do Homem tocar candeeiro, ele toca na igreja. João contemplou, imagine João extasiado, vendo tudo isso. Ele ficou, Senhor, é muita revelação, Senhor, eu não posso perder nada, eu tenho que contemplar tudo isso, eu quero ver, eu estou percebendo um semelhante a Filho de Homem, quem será? Aí ele começou a discernir, Aí ele narra que aquele que de fato era Jesus, o Filho do Homem, tinha o seu peito cingido com um cinturão de ouro. Aleluia! Oh, glória a Deus! Lá em Isaías 11:5 está escrito a respeito do Messias, a respeito desse
desse cinturão de ouro. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Justiça e fidelidade. O ouro é provado pelo fogo. Quando provado pelo fogo, o Senhor quer que o seu povo esteja cingido com justiça e fidelidade. Aleluia! A prova pode vir, mas se o cinturão for justiça e fidelidade, cada vez mais aquele ouro vai ser purificado. Aleluia! Aí o maligno tenta, olha, o maligno não está nem um pouquinho satisfeito contigo, com a obra que tu fazes na presença de Deus. E aí ele quer mandar o fogo da prova para te destruir. Só que você está cingido com um cinturão de ouro. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, meu Pai amado! Lá em Efésios está escrito: estai, pois, firmes. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Essa couraça é de ouro, ela é de Jesus, mas por graça Ele concede a nós. Ele concede a nós porque Ele sabe que nós somos tentados, provados. Ele sabe que o fogo vem, mas tem verdade, mas tem justiça, mas tem fidelidade, e o inimigo não entende nada. Oh, aleluia! O inimigo não entende nada. Como que essa prova não destruiu ele? Como que esse fogo não destruiu ela? É porque Jesus, por graça, nos deu um cinturão de ouro. Oh, meu Deus! E João só contemplando, porque ele viu quando ali na crucificação, após a morte de Jesus, uma lança perfurou o lado do Senhor, e agora ele vê um cinturão de ouro. Oh, glória a Deus! Ele continua contemplando, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Aí ele lembrou do que na cruz do Calvário ele viu na cabeça do mestre, a cabeça ensanguentada pelos cravos da coroa de espinhos. Então agora ele quer contemplar, ele quer ver tudo, ele quer ver os detalhes. Ele percebe que os cabelos do mestre agora eram brancos. Várias vezes a gente encontra no Antigo Testamento a palavra cães, C-A-T-U-S, que significa cabelos brancos, que aponta para a experiência, para a maturidade, para a autoridade da experiência. Agora, hoje em dia, isso não pode ser assim na igreja, mas nós sabemos que nós vivemos numa época em que a experiência e a maturidade, em que os cabelos brancos não são tão respeitados como eram no passado e como deveriam ser. Oh, Jesus! Ashuriman triplácios. Agora ele vê Jesus com os cabelos brancos. É porque ali tem autoridade. Porque João, ele já tinha passado dos 100 anos. Mas a autoridade não era de alguém que tinha pouco mais de 100 anos, não. A autoridade era daquele que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Aleluia! O príncipe da paz.
Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando vai acabar a eternidade? Quando? Nunca. Vou fazer uma outra pergunta. Quando começou a eternidade? Sempre, Carlos Henrique. Sempre existiu. Agora imagine aquele que é o Pai da eternidade. Oh, meu Deus, é por isso que a gente chama Jesus o Eterno. Oh, meu Deus. O Pai da eternidade, os seus cabelos eram brancos. É a autoridade, não de alguém que tem um pouco mais de 100 anos, é daquele que é o Pai da eternidade. Oh, glória a Deus. E João só contemplando. João registrou no Evangelho, Jesus chorou. Agora, João, naquela visão gloriosa, ele quer contemplar os olhos de Jesus. E ele percebe que os olhos do Senhor eram como chama de fogo. Chama de fogo. O fogo, ele traz consigo luz e calor. A luz revela. A luz revela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O calor consome e também purifica. Os olhos, como chama de fogo, eles perscrutam, eles enxergam, eles penetram. E com a sua luz, esses olhos revelam. Aleluia. E uma vez revelado, o calor do olhar, que é como chama de fogo, vai consumindo a palha. Oh, aleluia. E vai purificando os servos e servas de Deus. Aleluia. E aí João, ele contemplou esses olhos que são como chama de fogo. E eu quero dizer que esses olhos que penetram, eles buscam e contemplam do seu trono de glória incontáveis galáxias, milhares, milhões de galáxias. E esses olhos buscam e se aprofundam e chegam até um sistema chamado Sistema Solar, onde tem um planeta chamado Terra, que nem é tão grande assim. E esses olhos que são como chama de fogo vão se aprofundando mais e mais e mais. Aleluia. E nesse planeta chamado Terra, chega até um país chamado Brasil. Aleluia. Oh, meu Deus. Mas esses olhos estão buscando, querem encontrar algo. Esses olhos que são como chama de fogo. E vão se aprofundando mais ainda. E chegam num estado chamado Rio de Janeiro. Aleluia. Está ficando quente. Oh, glória. E nesse estado chamado Rio de Janeiro, esses olhos vão se aprofundando. Aleluia. E chegam até numa cidade chamada Pati do Alferes. Oh, aleluia. Está ficando quente. Meu Deus. E entram nos portais de Pati do Alferes. Meu Pai. Mas esses olhos não se dão por satisfeitos. E vão se aprofundando mais ainda. Meu Deus. Você pode glorificar o Senhor e chegam no Hotel Arcozelo. Esses olhos estão chegando. Oh, meu Deus. Exalte o nome do Senhor, pois Ele é digno. Esses olhos do Senhor vão se aprofundando mais ainda. Oh, meu Deus, e chegam aqui nesse salão. Exalte o nome do Senhor.
são como chama de fogo, se aprofundam mais ainda, e aí chegam onde ele queria. Eles acham você, meu Deus, e esses olhos como chama de fogo vão revelando a você o propósito de Deus para a sua vida. Esses olhos que são como chama de fogo vão queimando toda a palha e vão te purificando. Meu Deus, meu Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, diz o Senhor, para andar em caminho reto. É esse que me servirá, diz o Senhor. Meu Deus. Fica igual João aí, ligado em espírito. Porque João, ele queria ainda contemplar mais ainda. Aleluia. E João tinha na cruz do Calvário contemplado os pés de Jesus perfurados pelos cravos. Agora ele olha para os pés. Aí ele fala que os pés do mestre agora, em glória, eram como latão reluzente em algumas versões, em outras versões como bronze polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E de fato, foram refinados numa fornalha. Mesaque, Sadraque e Abednego eram os nomes babilônicos dos servos de Deus, cujos nomes, na realidade, eram Misael, Ananias e Azarias. Eles recusaram-se a servir os deuses da Babilônia e a imagem que Nabucodonosor mandara erigir, um verdadeiro poste-ídolo de cerca de 3 metros de largura e cerca de 30 metros de altura. Mas aqueles servos recusaram-se a adorar. Eles queriam ver a glória do Senhor. Aleluia. E aí então foram chamados. É verdade? É verdade, rei. Então vocês vão ser lançados na fornalha. E não vai sobrar nem cinza de vocês. Eles falaram, olha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não, fique sabendo, rei, nós não vamos adorar a sua imagem e os seus deuses. Foram separados os mais poderosos guerreiros do exército babilônico e foram lançar aqueles servos de Deus na fornalha. E só em se aproximarem, quando foram lançar aqueles servos de Deus na fornalha, aquecida 7 vezes acima do normal, aqueles homens fortes morreram queimados. E os 3 servos de Deus foram lançados na fornalha. Passado um tempo, Nabucodonosor queria ver se já tinha sido consumido tudo ali. E foi olhar, evidentemente. Ele esperou a temperatura diminuir e foi olhar. Aí levou um susto. Chama o seu capitão. Capitão, o que está acontecendo aqui? Nós não lançamos 3 homens na fornalha? Sim, ó grande rei. Como agora eu vejo 4? E o aspecto do quarto é semelhante ao aspecto do filho dos deuses. Mas ele estava equivocado. Era o filho de Deus, que estava com os seus pés na fornalha para dar livramento aos seus servos fiéis. Esses pés, eles entram na fornalha contigo. É como
bronze reluzente, refinado na fornalha. Você está na prova, minha irmã? Você está na prova, meu irmão? Aquele que foi visto lá por João em glória, com os pés como bronze reluzente, aquele está contigo, Jesus está contigo. Fale com o Senhor: Senhor, eu quero dizer que eu posso beber desse cálice, sim, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu quero estar perto da cruz, para estar perto da glória. Oh, meu Deus! João, ele ouviu a voz de Deus como voz de muitas águas. Quando a gente se aproxima ali das cataratas do Iguaçu, a gente não tem como dizer que não está ouvindo nada. De longe se ouve o som das águas. Então Deus estava falando ali com ele. Deus tem falado aqui como som de trombeta, como voz de muitas águas. Receba esse som da voz de Deus. Oh, o Senhor, Ele tem mantimento para você levar e alimento para você comer. Oh, meu Deus, como o nosso bispo tem ministrado sobre nós. Aí ele vai olhar para as mãos do Senhor. Ele viu aquelas mãos feridas na cruz. E ele vê que na mão direita de Jesus havia 7 estrelas. 7 estrelas. No versículo 20 está escrito que o mistério das 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha aqui, ó, estrelas nas mãos do Senhor. É diferente do estrelismo. Olha só que coisa. É diferente do estrelismo. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 3, está escrito que os que a muitos ensinarem a justiça brilharão como as estrelas sempre, eternamente. Isso não é estrelismo. Estrelismo é quando a estrela está fora da mão do mestre. Não é verdade? Você é uma estrela, anjo da igreja, pastores e pastoras. Você é uma estrela. Agora, o diferencial não está em ser uma estrela. O diferencial está em estarmos nas mãos do mestre. Aleluia! É isso que faz toda a diferença. Então, até lembrando o que o pastor Robson ministrou ontem aqui, sobre integridade e autoridade, no meio das provas, lembre-se de uma coisa, quando vem aquele sentimento: ai, Senhor, não vai dar. Não, peraí, eu estou na mão do mestre, Ele está me guardando, Ele está cuidando de mim. O Cristo ressurreto, o Rei da Glória, está cuidando de mim, de mim. E aí nós estamos partindo para o final dessa mensagem. Ele olha que saía da boca do Senhor uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Agora preste atenção que tem milagre de Deus. Tem milagre de Deus que alinha a nossa vida espiritual e emocional, porque essa espada, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Deixa essa espada, que é a palavra de Deus, penetrar a divisão das emoções e da sua vida espiritual, e ir curando, e ir alinhando segundo o propósito do Senhor. Essa espada, ela vai cortando o que precisa ser cortado,
E também tem cura física, porque essa espada, que é a palavra de Deus, penetra até a divisão das juntas e medulas. Ah, Senhor, enquanto essa tua palavra é ministrada, oh, Senhor, vai agora no local da enfermidade, meu Deus. Senhor, que a tua espada corte todo o mal, Senhor. Penetra, Senhor, a divisão das juntas e medulas, meu Deus. Desse teu servo, dessa tua serva que padece com essa enfermidade, meu Deus. Oh, espada do Espírito. E opera, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, o teu milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhando para Cristo, autor e consumador da fé. E aí João olha a face de Cristo e vê que brilhava como o sol na sua maior força. Olha que naquele grande dia, muitos vão querer fugir da face do Senhor. Ó montes, caiam sobre nós, para que não contemplemos a face daquele que vem para julgar. Mas para o povo de Deus é diferente. Malaquias, lá em Malaquias 4:2, ele fala: mas para vós, que temeis o meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Você pode se pôr de pé e glorificar o nome do Senhor? O sol da justiça está brilhando sobre nós. Mas eu quero encerrar essa mensagem com a pergunta que Jesus fez a Tiago e João. Eu quero encerrar com essa pergunta. Com essa pergunta: podeis vós beber o cálice que estou para beber? Você está disposto a despeito das circunstâncias, você está disposta a refazer o caminho da cruz? Mesmo sem saber qual vai ser o seu cálice? Você quer responder essa pergunta? Eu sei que vem aquele sentimento: Senhor, essa pergunta é muito difícil. Como eu vou poder dizer que eu posso? Lembre que Jesus te ajuda. Tanto sei estar em situações extremamente favoráveis, como estar em situações extremamente adversas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele te ajuda. Responda: Senhor, podemos. Me ajuda. Porque eu quero estar perto da cruz, perto da glória. Eu quero te convidar a vir responder a essa pergunta de Jesus e vir a falar: Senhor, me ajuda, a despeito de qual seja o cálice, me ajuda, porque eu quero dizer para ti, Senhor, agora com o discernimento da tua glória, nós queremos dizer: podemos, Senhor, nós vamos prosseguir na tua presença, na palavra, no testemunho. Você pode vir à frente. Aleluia, aleluia. Vem em espírito. Oh, meu Jesus.
pela cruz me chamou. Vai falando com Deus. Gentilmente vai falando com Deus. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, meu Deus, me aproximo, quebrantado por seu amor. Santo Deus, pela cruz o Senhor tem nos atraído. Ó Senhor, e a despeito da angústia do cálice, nós queremos, Senhor, responder a Ti, confiados na Tua graça. Senhor, em Ti nós podemos beber do cálice. Senhor, pela Tua graça, nós podemos refazer o caminho da cruz, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, perdoa quando agimos como estrelas fora da Tua destra, fora da Tua mão. Senhor, tem misericórdia de nós quando em meio às lutas, quando em meio às ameaças, quando em situações de ilhas de Pátimos, não nos achamos em espírito. Perdoa quando nós murmuramos, Senhor. E nos alinhe, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, com o Teu Espírito Santo, com a luz da Tua palavra, com a pureza do Teu olhar. Faz assim, Senhor. Meu Deus, nós Te louvamos, porque João foi deportado para a ilha de Pátimos, mas não ficou lá. O Senhor o retirou de lá. Deus, olha o Teu servo, Tua serva que te suplica. Tira dessa ilha de Pátimos. Mostra, Senhor, que há solução para essa família, há solução para essa igreja. Aleluia! Há solução no Cristo ressurreto, no Rei da Glória, aquele que fala: eu tenho vos preparado a glória. Aleluia! Mas primeiro, refaz o caminho da cruz. Refaz o caminho da cruz. Senhor, aleluia, desce a Tua glória sobre o Teu povo. Desce a Tua glória sobre o Teu povo. Comece a exaltar a Deus pela vitória, pela unção, pela solução, pela glória do Senhor que nos envolve. Pela glória do Senhor que nos envolve. Igual outro não. Sim, a boca fala
fala do que o coração está cheio. Exalte o nome do Senhor. Os olhos o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Vai voltando do seu lugar, O invencível, louvando esse louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor.